Olá, o tráfico de drogas é um problema mundial. Segundo as Nações Unidas, todos os anos, países gastam somas expressivas no combate a este crime. Muitos desses esforços são decorrentes de convenções e acordos firmados na esfera internacional. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Participam do debate o coordenador da área de segurança pública e prevenção ao crime do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, Nível Nascimento, e o delegado da Polícia Federal, César Souza. Agradeço a participação dos dois no nosso programa de hoje, mas antes de conversarmos, vamos saber um pouco mais sobre este tema na matéria, na reportagem de Carolina Puga. Segundo estatísticas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o tráfico internacional de drogas representa a metade dos lucros desse tipo de crime no mundo inteiro e movimenta bilhões de dólares. Na mesma medida, o número de mortes em decorrência do uso de drogas também é assustador. 200 mil pessoas morrem por ano. Esse mercado bilionário envolve quase todos os países do mundo. As nações mais pobres atuam como produtoras ou processadoras das drogas. Os países industrializados entram nesse cenário como consumidores. E ainda os intermediários, por onde as drogas passam até chegar ao destino final. Acessíveis e de fácil fabricação, as drogas sintéticas têm sido uma alternativa para milhões de usuários e traficantes e já despontam como o segundo tipo mais usado no mundo. O tipo mais consumido continua sendo a cannabis, como a maconha e o haxixe. Estimativas apontam para um número entre 119 e 224 milhões de usuários. Em segundo lugar, vêm os estimulantes do tipo anfetamínicos, como o êxtase, consumido principalmente na Europa, e os metanfetamínicos. Bem, portanto, mais uma vez eu agradeço a participação de ambos e já começo fazendo a seguinte pergunta, primeiramente, doutor Nívio, quais são os principais países produtores de drogas hoje? Bom, eu acho que é importante diferenciar o tipo de droga que estamos falando, né? Assim, as drogas, os derivados da cocaína, naturalmente, são os 3 países andinos, Bolívia, Colômbia e Peru. Mas na região aqui, por exemplo, a maconha, 15% da maconha produzida nas Américas é produzida pelo Paraguai. Então, há uma diferenciação entre o tipo de droga que nós estamos falando, né? Doutor César, uma característica que sempre foi colocada na mídia com relação ao Brasil é que ele não é um país caracterizado como produtor de drogas, ele é essencialmente uma rota. Essa realidade permanece? Mais ou menos. Na verdade, o Brasil efetivamente não é um país produtor de drogas. Nós temos uma situação específica no Nordeste, chamado polígono da maconha, na região Nordeste, estado do Pernambuco, Bahia, onde há produção de maconha e onde há ações reiteradas da Polícia Federal no combate à erradicação de maconha. Já no que se refere à questão de rota, o Brasil ainda permanece uma rota ao tráfico internacional de drogas, principalmente ligando conexões com a Europa e também com a África, mas não só rota. O Brasil certamente hoje também é um país de grande consumo, principalmente de cocaína e também de maconha. Eu gostaria de aprofundar essa questão da rota, eu já vou perguntar ao doutor Nívio com relação às rotas internacionais, mas antes eu gostaria de permanecer com o doutor César, falando a respeito das rotas internas. Existe uma variação, existe talvez até variando em função do tipo de droga, em relação aos caminhos que são utilizados para o transporte desses diferentes tipos de drogas dentro do país? Bem, a questão de rotas ela sempre chama muita atenção, tanto no meio policial, como também, obviamente, no meio jornalístico. Mas o que nós detectamos, isso aí é uma realidade investigativa da Polícia Federal e outras polícias também aqui no Brasil, é que a rota varia muito conforme a necessidade do traficante e a logística que ele vai empregar. Nós temos vários modos de transportar droga, tanto o modo aéreo, o modo terrestre, o modo fluvial e até mesmo o modo marítimo. E isso, conforme o posicionamento investigativo ou operacional das polícias, as grandes organizações criminosas se dispõem conforme o seu interesse de levar a droga até tal mercado. Mas uma coisa é certa, essas rotas variam de acordo com o tipo de droga, sendo que também podemos considerar que a rota para chegar até o Brasil
isso é um fato já detectado em várias investigações, às vezes sai de países como o Peru, passa pela Bolívia, passa pelo Paraguai e adentra ao Brasil para chegar no mercado consumidor mais interessante, que é a região sudeste. Então, não tem como nós definirmos que aqui é uma rota específica, aqui é uma situação específica de tráfico, pois os criminosos estão sempre variando conforme a sua intenção, o seu interesse em levar a droga para local X ou Y. É claro que isso, o Brasil, nesse contexto, ele não fica como um elemento isolado, ele depende também de toda uma interação que existe em relação ao tráfico internacional. Desse ponto de vista, como se dá o mapeamento? É possível se fazer um mapeamento atualmente, até de acordo com o tipo de droga, em relação aos outros países, em relação a essas conexões internacionais? Sim, eu acho que você colocou muito bem a questão, porque você nunca pode olhar os países de maneira isolada, né? Porque, principalmente quando nós estamos falando de tráfico internacional, isso pressupõe, né, um mercado ilícito transnacional entre diferentes países e, bom, é possível analisar algumas tendências e ver algumas tendências. Por exemplo, se a gente pega dos anos 90 para cá, como o delegado falou, houve, por exemplo, um incremento nas rotas passando pela África, principalmente de cocaína e derivados, para chegar à Europa. Isso é possível detectar, mas, vamos dizer, o detalhe, a minúcia, é algo mais difícil, né? Porque existem técnicas de simulação. À medida que a repressão aumenta em determinadas rotas, os grupos migram para outras rotas, mas, de fato, houve um incremento nesse trânsito principalmente de cocaína para a África, isso está no nosso relatório mundial sobre drogas, e também houve um crescimento também do mercado interno brasileiro, porque eu acho que isso tudo tem que ser pensado com o mercado, né? Porque o crescimento econômico do país, do Brasil, nos últimos anos, eu acho que tornou o país alvo, vamos dizer, em um mercado importante nesses ilícitos, né? Essa questão justamente do poderio econômico, quando se fala em drogas, se fala normalmente em grandes cifras. Essa questão do preparo, eu não sei se é possível se falar hoje em dia ainda em cartéis, como se falava, particularmente no final do século XX, quando se falava do cartel colombiano, eu não sei se ainda é possível, até fica já a pergunta, mas é difícil combater o tráfico em função das grandes cifras que são envolvidas, né, nesse processo de tráfico? É um processo difícil. Eu creio que a Polícia Federal está em melhores condições para falar sobre isso, mas a nossa percepção é que houve uma fragmentação, né? Os grandes cartéis colombianos, como haviam nos anos 80 e 90, com Pablo Escobar, e que, bom, ele chegou ao parlamento colombiano, né? Mataram várias autoridades do país. Eu acho que esse modelo um pouco está um pouco ultrapassado, né? Um mercado muito mais fragmentado. Eu creio que até o que se chama epidemia do crack tem a ver com essa mudança no mercado e mostra um pouco dessa fragmentação do mercado da pasta base, né? Porque ela permite tanto produzir a cocaína a partir de certos precursores químicos, assim como produzir o próprio crack com precursores químicos mais simples e mais fáceis de encontrar. E também o próprio esquema da distribuição se tornou mais fragmentado também, né? Principalmente o tráfico de rua, o que faz um desafio para os países da região, né? O que impõe um desafio muito grande para o país das regiões, porque o microtráfico é praticamente impossível de ser contido. E os grandes esquemas, as grandes rotas, os grandes grupos que têm que ser combatidos, né? E, naturalmente, isso passa por todo o fluxo financeiro, né? Porque eu acho que uma tendência mundial em termos de repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado tem sido uma polícia de informação e uma polícia financeira, né? Porque, como se diz em inglês, isso se tornou muito comum nos encontros sobre o tema, follow the money, siga o dinheiro que você então vai encontrar nos grandes grupos. Pois é, então eu passo a pergunta justamente ao doutor César, esse processo de fragmentação, isso torna mais difícil, é uma estratégia deliberada, derrubando, portanto, aquele modelo que nós tínhamos, como foi dito, no final do século XX, isso torna mais difícil, aliado à questão econômica, o combate ao tráfico de drogas? A fragmentação dificulta bastante a investigação do tráfico de drogas. Contudo, há ainda grandes organizações criminosas que operam no tráfico de drogas. E elas operam em todas as suas fases do tráfico, ou seja, desde a plantação
até a introdução, a ocultação da droga, os entrepostos e, por final, a distribuição. E nesse ponto, o que é interessante a gente, até complementando um pouco a resposta do Dr. Nívio, é afirmar que é possível, sim, combater o tráfico de drogas. Mas é possível com muita estratégia, com o uso da investigação policial, com o uso de ferramentas legais, em ferramentas tecnológicas e agindo sempre em comunhão, sempre em participação com todos os países envolvidos. Para citar um exemplo, a Polícia Federal hoje, ela possui convênios policiais com países vizinhos aqui nossos, a exemplo da Colômbia, o Peru, a Bolívia e o Paraguai. Esse convênio policial nos possibilita auxiliar essas polícias e também que eles nos auxiliem em investigações que tramitam no âmbito internacional, pois o tráfico de drogas não há como falar que é um crime de interesse apenas de um país, é um crime realmente transnacional, que envolve tanto a plantação no país, a introdução em outro, movimentação financeira para diversos pontos, paraísos fiscais e tudo. E nesse sentido, nós temos procurado avançar muito na parte de inteligência com países, como eu já citei, países produtores de drogas, não só produtores, a gente não pode até tipificar os países nesse sentido, porque todos nós acabamos sendo parte envolvida nisso. Mas nós intensificamos as atividades de inteligência e também partimos para uma estratégia em colaboração e até em aceitação desses países, que é o ataque às plantações, aos laboratórios também, principalmente isso. E exatamente para fazer esse tipo de combate, como se trata exatamente de uma questão transnacional, há convenções, há tratados que são constantemente acertados, revistos, para se disponibilizar elementos legais, inclusive, para dar vazão, para dar base para esse combate ao narcotráfico. Nós continuamos falando exatamente a respeito desse ponto daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Nós voltamos já já, não saia daí. Você sabe onde e quando o problema das drogas foi discutido pela primeira vez? Número 1, em 1906, em Londres. Número 2, 1950, em Nova York. Número 3, em 1909, em Xangai. Número 4, em 1910, em Bombaim. A resposta vem depois do intervalo. Você sabe onde e quando o problema das drogas foi discutido pela primeira vez? A resposta certa é a de número 3, em 1909, em Xangai. Representantes de diversas nações se reuniram para discutir o problema das drogas ao se depararem com o alto consumo do ópio. Direitos Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre tráfico de drogas no Brasil e no mundo. E para saber um pouco mais sobre este tema, você acompanha a partir de agora mais uma matéria produzida pela equipe da TV Justiça. O tráfico de drogas custa vidas. Além de afetar a família de quem sofre com o uso, a sociedade como um todo também perde. Segundo o relatório realizado em 2012 pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, para cobrir todos os custos gerados com o tratamento de dependentes por uso de drogas no mundo, seria preciso gastar entre 200 e 250 bilhões de dólares, o que representa 0,3% do produto interno bruto mundial. Mas o impacto vai além da questão de saúde. A produtividade também é afetada. O relatório aponta que nos Estados Unidos identificou-se uma perda equivalente a 0,9% do PIB, enquanto em outros países a variação ficou entre 0,3% e 0,4%. Outro ponto observado é o custo do combate a crimes relacionados ao uso de drogas. Alguns países identificaram altos gastos na repressão a fraudes, assaltos, roubos e furtos. Na Inglaterra e no país de Gales, o gasto chega a 1,6% do PIB. No final do bloco anterior, já adiantei o primeiro tópico que eu gostaria de abordar agora, que é exatamente com relação a este cabedal de, não apenas de leis, mas principalmente no caso, o foco do nosso programa inclusive, de tratados que são celebrados, já que se trata de uma ação transnacional. Eu começo perguntando ao Dr. Nívio Nascimento, quais são os principais tratados que dos quais o Brasil é signatário para o combate ao tráfico de drogas?
Bom, eu vou me concentrar no que se refere ao sistema Nações Unidas, e o Brasil é signatário de todas as convenções que são pertinentes ao tema. As 3 convenções sobre drogas, a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional e a Convenção Internacional contra a Corrupção. Essas convenções são elementos importantes, fazendo um gancho com a fala anterior, na medida que o problema das drogas ele depende de uma responsabilidade compartilhada. Por mais que o país ou que o Brasil avance, vamos dizer, no seu quadro institucional, na sua resposta policial e na sua resposta sobre políticas de drogas, internamente, ele não vai conseguir um sucesso muito grande se ele não tiver a cooperação de outros países. Eu acho que era sobre isso que o nosso amigo aqui se referia com relação aos seminários de cooperação bilateral e os acordos de cooperação policial. Inclusive, o NADC foi parceiro desses seminários em 3 ou 4 ocasiões em que foram firmados acordos de cooperação policial e nós acreditamos que esse é o caminho, né? Porque, afinal de contas, para você, as novas tecnologias e o processo de globalização promover um fluxo maior de pessoas, de bens e mercadorias, fluxo de informação que são altamente importantes, são benéficos para a sociedade, mas ele também facilitou as dinâmicas de crime organizado, né? E para que se responda a isso de maneira eficaz, é necessária tecnologia para troca de informação e também alinhamento legal, institucional entre as instituições. E, para concluir, eu creio que o Brasil é um país que enfrenta um desafio enorme nesse sentido, porque de todo o continente nós só não fazemos fronteira com Chile e Equador. Então, a costura desses acordos e a costura dessa cooperação internacional para enfrentar o problema é um desafio enorme, porque ela envolve uma gama de países, né? E eu creio que a resposta do governo brasileiro tem sido no sentido de uma estratégia de eleger alguns países chaves. Por exemplo, os 3 países andinos, né, são essenciais, né, nesse ponto. O Paraguai, o grande produtor de maconha da região, também. O senhor falou a respeito de uma questão interessante, 2 referências que chamam a atenção. Combate ao tráfico de drogas e também o dispositivo de combate à corrupção. Não é por acaso. Claro que não, porque, afinal de contas, esse é um dos maiores danos, né? Assim, bom, tem um debate enorme aí sobre legalização ou não legalização das drogas. Independentemente, você vai sempre ter corrupção e crime organizado. Isso é fato, né? O fato de você legalizar todas as drogas não significa que o crime organizado vai desaparecer, mas ele vai se concentrar em outras atividades. É uma perspectiva, por exemplo, que tem sido muito trabalhada nos relatórios que o NADC produz, que eles estão sendo estruturados muito na ideia de mercado ilícito, né? Porque muitas vezes há um foco excessivo, por exemplo, na cocaína ou na maconha, mas esses mercados se relacionam. Há, por exemplo, o tráfico internacional de armas, que, vamos dizer, o poder bélico de vários grupos organizados que fazem, que ameaçam o Estado de Direito em vários países ao redor do mundo. E, por fim, respondendo diretamente à sua pergunta, a questão da corrupção, né? Porque eu acho que em todo esse processo, e quanto mais frágil o quadro institucional dos países, mais agentes públicos são corrompidos e novamente, o que está por trás de tudo isso são recursos financeiros. Doutor César, do ponto de vista da Polícia Federal, há uma questão da internalização desses tratados internacionais, da necessidade de aplicação, e o fato que nós temos fronteira com quase todos os países da América do Sul, sem contar as possibilidades de via aérea, etc. Esses tratados, como é que funciona a internalização e a operacionalização, considerando esse contexto que nós temos, com tantas fronteiras, tantas possibilidades de colocação das drogas dentro e até passagem pelo Brasil? Pois bem, a ONU realmente é a fonte inspiradora de todos os nossos termos e convenções que temos com países vizinhos, produtores e parceiros nossos na repressão do tráfico de drogas. Então, nesse contexto, visualizando justamente os principais países envolvidos nessa questão, ou seja, a Colômbia, o Peru, a Bolívia e o Paraguai, é que nós focamos esforços em se relacionar com essas polícias e conseguimos sucesso. Mesmo porque é uma necessidade bilateral. Nós temos acordos individuais com cada país, com cada polícia desse país.
E, ao mesmo tempo que nós temos interesse em identificar traficantes brasileiros lá, nesses países, esses países têm interesse em identificar traficantes deles no Brasil. E isso tem sido realmente, com muito sucesso, temos conseguido levar adiante esses convênios. Prendemos traficantes há muito tempo procurados, colombianos aqui no Brasil. A Bolívia prendeu traficantes também há muito tempo procurados em solo boliviano, que eram de interesse da Polícia Federal. Traficantes brasileiros no Paraguai também, já estabelecendo grandes organizações criminosas lá dentro. O Peru também é um grande parceiro nosso, atuou de maneira muito incisiva no incidente de um enfrentamento no Amazonas, onde acabou levando a óbito 2 policiais federais. Um fato lamentável, mas que o Peru, nesse ponto, realmente foi muito firme na posição dele, auxiliou a Polícia Federal. E não só nisso. A atuação da Polícia Federal sempre tem se pautado com esses países na questão de investigação, de inteligência. E também tentando e conseguindo sucesso na identificação de áreas de plantio, que é uma ação policial muito eficiente, porque você já barra na origem toda a movimentação do tráfico de drogas, você impede o fluxo financeiro, impede a produção. Isso é um grande exemplo com o Paraguai. Só esse ano, a gente pode até citar em números, alcançamos algo em torno de 900 hectares de maconha erradicados, junto com o Paraguai. É uma soma até inimaginável sob o ponto de vista de quanto que deixou de entrar maconha no Brasil. Com relação ao Peru, também, ano passado, tivemos ações muito fortes em área de laboratórios de selva, onde é produzida cocaína. Também conseguimos evitar algo em torno de 10 a 15 toneladas de cocaína que ingressasse no Brasil. Enfim, as ações em conjunto, todos sabendo quais suas responsabilidades, é que acabam trazendo melhores resultados. As ações investigativas, ações operacionais, troca de informações, intercâmbio de policiais, ações em solo mesmo, dando apoio em questões de erradicação. Isso tem trazido muito resultado e é o melhor caminho que nós temos, de graças, como estava dizendo, desde o começo, amparado pela ONU, convenções que o Brasil assinou e que nos dá amparo para poder ter essas convenções, esses termos de cooperação com as polícias internacionais. Nessa necessidade de uma interface com diversos países, há um impacto da tecnologia, até na velocidade de transmissão de informações para o combate ao narcotráfico? Certamente, nós empregamos tecnologia, mas o principal disso nem é a tecnologia, é a confiabilidade entre as polícias. E isso é uma barreira que foi quebrada principalmente com esses acordos bilaterais. Os acordos bilaterais, a presença do policial brasileiro dentro dos países, a presença dos policiais internacionais aqui dentro do Brasil, é a questão de realmente ter um contato pessoal e trazer a confiabilidade, porque a investigação policial sem confiança mútua não desenvolve. E isso é o grande elemento que facilita a comunicação entre as polícias. Bom, tinha muito mais perguntas a fazer a respeito desse tema, que é claro que ele não se esgota. Eu queria desejar boa sorte na continuidade do trabalho de ambos, a todas as equipes que estão envolvidas neste tipo de combate, que na verdade ele não se encerra. Mas infelizmente o nosso tempo está esgotado e o Direito Sem Fronteiras, por isso, ele vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores no nosso programa de hoje e mais uma vez desejar boa sorte na continuidade desse trabalho. E eu conversei com o coordenador da área de Segurança Pública e Prevenção ao Crime do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, Nível Nascimento, e o delegado da Polícia Federal, César Souza. E eu agradeço também a sua companhia, amigo da TV Justiça. Ajude a nossa equipe a fazer o Direito Sem Fronteiras. Mande a sua sugestão para o e-mail. Anote aí, Direitos Sem Fronteiras, tudo junto, @stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana. Tchau!